Chefinhos e chefinhas, hoje eu vou fazer uma coisa diferente por aqui. Quem acompanha o Chefe Gluten Free há mais tempo sabe que há anos, todo sábado tem uma receita nova no canal. E eu adoro essa nossa tradição. Mas hoje eu decidi não trazer uma receita nova. E se eu estou quebrando essa rotina depois de tanto tempo, é porque eu acredito que a conversa que nós vamos ter hoje é realmente importante. Porque ao longo desses anos, ensinando receitas e conversando com vocês, existem duas frases que eu escuto repetidamente. Luciene, eu não sei cozinhar. E eu até gostaria de fazer o meu próprio pão sem glúten, mas eu não tenho tempo. E eu comecei a perceber uma coisa. Talvez eu possa continuar trazendo receita nova todos os sábados. Mas algumas pessoas vão continuar assistindo, achando os pães bonitos, salvando as receitas e pensando: eu nunca vou conseguir fazer isso. Ou isso deve dar muito trabalho. Então, hoje eu não quero simplesmente te entregar mais uma receita. Eu quero mostrar para você que acha que não sabe cozinhar ou que não tem tempo o que realmente é necessário para começar a fazer o seu próprio pão sem glúten. E provavelmente é muito menos do que você imagina. Olá, sou Luciene Marques e este é o canal Chef Gluten Free. Aqui postamos receitas semanalmente, todas elas sem glúten. E hoje nós vamos começar justamente por aqui, por essa primeira frase: eu não sei cozinhar. Talvez você olhe para os pães que eu faço aqui no canal e imagina que precisa entender de farinha, fermentação, panificação, técnicas, mas para começar, eu não preciso que você saiba tudo isso. Na verdade, existem 3 coisas que eu gostaria que você aprendesse a observar. Só 3. A primeira é o ponto da massa. E aqui já acontece uma das maiores confusões de quem está começando. A massa do pão sem glúten não precisa parecer uma massa tradicional de pão com trigo. Dependendo da receita, ela pode ser mais cremosa, mais hidratada e mais pegajosa. E muitas pessoas olham para aquela massa e pensam: isso está errado, e começam a acrescentar farinha. É justamente aí que o processo começa a dar errado. Acabamos por transformar uma massa que estava correta em uma massa pesada. Então, a primeira coisa que você precisa aprender não é saber cozinhar, é aprender a olhar a massa e reconhecer. É assim que ela deve ficar. E eu vou mostrar cada vez mais isso aqui no canal. Não apenas passar a quantidade dos ingredientes, eu quero mostrar o ponto. Porque quando você reconhece o ponto, deixa de depender apenas de números. E a segunda coisa é aprender a observar a fermentação. E novamente, você não precisa virar especialista. Você precisa entender que fermentação não é simplesmente passaram 30 minutos, então está pronto. Tem dias mais quentes, tem dias mais frios. A massa pode responder de maneira diferente. Então, além do relógio, nós precisamos observar a massa. Como ela estava quando você colocou para fermentar, quanto ela cresceu, como está a superfície. Aprender a observar isso é muito mais útil do que simplesmente decorar um número. E a terceira coisa é o forno. Sim, o pão precisa entrar em um forno realmente aquecido. Precisa de tempo para criar estrutura. E depois que sai do forno, ainda existe uma etapa que muita gente esquece: deixar o pão esfriar. Aquele pão lindo que acabou de sair do forno e que dá vontade de cortar imediatamente. Eu sei que dá, porque o cheiro é tentador, mas não pode,
o pão ainda está estabilizando a sua estrutura. Então veja, o ponto da massa, fermentação, forno e resfriamento. Você não precisou fazer um curso de gastronomia, você não precisou aprender 20 técnicas, você começou aprendendo a observar 3 coisas. E agora vem a segunda frase que eu escuto muito. Eu não tenho tempo. Aqui existe uma confusão. Eu acho importante esclarecer. Uma coisa é o tempo total da receita e outra coisa completamente diferente é o tempo que você realmente passa trabalhando naquela receita. Imagine um pão que leva 2 horas do começo ao fim. Isso não significa que você passou 2 horas trabalhando ali na cozinha. Você separa os ingredientes, mistura a massa, coloca para fermentar e depois você vai fazer outra coisa. Pode trabalhar, pode arrumar a casa, pode tomar um café, responder suas mensagens, assistir um vídeo, pode simplesmente sentar e descansar. A massa não precisa de você olhando para ela enquanto ela fermenta. Depois você volta e coloca a massa no forno. E novamente, você não precisa ficar parada olhando para o forno. Então, grande parte do tempo de uma receita de pão é tempo de espera, não tempo de trabalho efetivamente. Isso muda completamente a maneira de olhar para aquela frase: eu não tenho tempo para fazer pão. Talvez você não precise encontrar 2 horas livres na sua agenda. Talvez precise encontrar alguns minutos para preparar a massa e depois encaixar os períodos de espera dentro da sua rotina. E quanto mais simples for a receita e mais familiar você estiver com ela, mais rápido tudo fica. Agora eu quero falar de outra coisa que considero muito importante, principalmente para quem está começando. Você não precisa aprender 10 receitas. Na verdade, eu acho que fazer isso pode até dificultar. Você faz uma receita hoje, outra completamente diferente amanhã, na semana seguinte, depois outra, muda a farinha, muda a quantidade de água, muda a fermentação, muda o formato e toda vez você está começando do zero. Se você realmente quer aprender, escolha primeiro uma receita simples. Faça essa receita. Observe a massa, observe a fermentação, veja o resultado. Depois faça novamente. Na segunda vez, você já sabe o que esperar. Na terceira vez, começa a reconhecer o ponto antes mesmo de eu explicar. E alguma coisa muito importante acontece nesse processo. Você deixa de simplesmente seguir uma receita e começa a entender o que está fazendo. É aí que aquela frase "eu não sei cozinhar" começa a desaparecer. Porque talvez nunca tenha sido uma questão de você saber ou não cozinhar. Talvez você simplesmente estivesse tentando aprender, começando pelo lugar mais difícil. Receitas demais, ingredientes demais, informação demais e pouca oportunidade de realmente compreender o processo. Então, se você está começando, eu gostaria que guardasse estas 3 ideias de hoje. Primeiro, você não precisa saber tudo. Aprender a observar o ponto da massa, a fermentação e o forno são prioridades. Segundo, não confunda tempo total da receita com tempo de trabalho. Enquanto o pão fermenta ou assa, a sua vida continua. Terceiro, não tente aprender fazendo 20 receitas diferentes. Escolha uma receita simples. Faça, repita, observe, corrija, faça novamente. É assim que você começa a ganhar segurança. E é essa direção que eu quero trazer cada vez mais aqui para o Chef Gluten Free. Não apenas receitas bonitas. Eu quero ensinar você a entender o que está fazendo. Quero mostrar o ponto da massa. Quero mostrar quando a fermentação está correta.
quero mostrar maneiras de facilitar o processo. Receitas para quem está começando, para quem tem pouco tempo, para quem já tentou e ficou frustrada, frustrado, principalmente para quem olha para um pão sem glúten e pensa: isso é complicado demais para mim, porque pão sem glúten não precisa ser complicado. Guarde isso. Você não precisa virar especialista em panificação. Você precisa aprender um caminho simples que funcione para você. E agora eu quero ouvir você. Qual é a maior dificuldade hoje? Você acha que não sabe cozinhar? Você não tem tempo? Tem medo de errar? Não consegue reconhecer o ponto da massa? Ou já tentou tantas vezes que acabou desistindo? Escreve aqui nos comentários e eu vou ler essas respostas porque elas vão me ajudar a definir os próximos vídeos do canal. E nos próximos conteúdos eu quero sair cada vez mais da teoria e mostrar essas coisas na prática. Ponto da massa, fermentação, tempo real de preparo, conservação e receitas simples para começar. Vou deixar aqui na descrição um link para você aprender a fazer o Mix 2, que já deixa tudo mais fácil, e uma indicação de um pão muito fácil de fazer. Então, se esse é exatamente o tipo de ajuda que você estava procurando, fica comigo, porque talvez você esteja muito mais perto de fazer o seu próprio pão sem glúten do que imagina. Agora deixa aqui o seu like, compartilhe este vídeo com quem você sabe que está precisando. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!